bom dia. Eu vou dar desde já início então a esta conversa. Nós agradeço esta oportunidade, não é? Penso que é uma temática muito interessante, que me interessa de uma forma particular e na qual tenho vindo a trabalhar também com a doutora Isabel Menezes. Agradecer e cumprimentar a comissão organizadora pela qualidade da organização e dizer que previamente, apenas para não termos a sensação, as boas-vindas a todos aqueles que não vemos, não é? Que é sempre, esquecemos sempre mais de que há outros presentes para além daqueles que nós estamos a ver. Bom dia a todos e espero que seja uma sessão de trabalho e bem-vindos a estes participantes, sim. E agora eu vou contar então a historinha que ia contar, que há alguns dias eu distribuí, eu propus que nós tivéssemos uma organização mínima. Isto é defeito da pedagogia, não é? Esta organização, não é? Prevê algum tempo que não é para seguir à linha e de forma direta, mas antes pelo contrário, não é? Para termos uma base para depois podermos improvisar. E a ideia foi revisitar o processo de doutoramento, desde o porquê que eu quero fazer o doutoramento ao processo e depois o pós-doutoramento, que é evidentemente importante. Isto eu propus algum tempo para isto, começando pela apresentação, por isso não vos estou a apresentar e não os estou a apresentar, porque serão eles a fazer isso em mais ou menos 2 minutos, e penso que é suficiente para dizer aquilo que é importante no momento, e depois passamos então, em princípio, às motivações, tudo isso, teremos uma parte final, um tempo final de cruzamento ou, digamos, é um momento de uma ligação especialmente intencional à questão da responsabilidade social e como é que tudo o que debatemos se pode ligar a esta questão da responsabilidade social da universidade, que é uma temática premente. Eu passava-vos então a palavra. No meu ecrã, a Ana Maria é a primeira, pode ser. Podem seguir a ordem que quiserem, certo? Posso começar, sim. Olá, sim. Bom dia a todos. Obrigada. De agradecer o convite da organização e cumprimentar os meus colegas de painel e os restantes participantes que não vemos, mas que sabemos que estão aí, do outro lado. Então, eu sou Ana Maria Cristóvão, tirei o meu doutoramento na Universidade de Évora, em Ciências da Educação. A minha defesa foi há pouco tempo, dia 22 de janeiro, ainda está bem fresquinha. E a minha tese foi realizada por artigos. Penso que eram estes os pontos que a professora... O tema, Ana Maria, pode dizer? Ambientes de aprendizagem para o bem-estar. Boa. Certo? Lúcia? Olá, bom dia a todos, os colegas de painel, a todos os participantes que aqui estão. Eu quero também agradecer o convite do Centro de Investigação e o convite da organização para estar aqui hoje. Portanto, eu fiz o meu doutoramento no Instituto de Educação da Universidade do Minho, portanto, na área de estudos da criança, especialidade de literatura para a infância. O formato de tese foi um formato tradicional, embora ela tenha tido ali algumas nuances de formato aberto, mas foi o formato de dissertação. Certo, vamos continuar. Carlos Santovaia. Conhecemos-nos, não conhecemos, Carlos? Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar desde logo a moderadora, professora Almeida Lopes. Já nos víamos há muito tempo, muitos anos. É verdade, anos, Carlos. Eu estava curiosa de saber que eras mesmo tu. Boa. Exatamente, com muita saudade e muito gosto em rever-te, Amélia, e cumprimentar obviamente os meus colegas de painel e todos os presentes, correspondem ao desafio, portanto aceitei com muito gosto e aqui estou. Portanto, para dizer que o meu nome é Carlos Santovaia, como viram, integrei o programa de doutoramento em Educação na especialidade de Administração e Política Educacional no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
e concluí também muito recentemente o doutoramento com uma tese cujo tema foram os exames enquanto instrumento de regulação e ação pública no quadro das políticas de educação. Certo. João? Olá, bom dia a todos. Também quero agradecer o convite, o simpático convite. O meu nome é, e cumprimentar toda a gente que está presente aqui, assim, e dizer que pronto, o meu nome é João Nogueira, que está aí assim, João Roberto Nogueira, que está aí assim no ecrã. Eu fiz o meu doutoramento no Instituto de Educação da Universidade de Lusófona. Fiz na área da didática da física, com, digamos, o tema da minha tese foi a programação computacional e a aprendizagem significativa, e o que eu fiz foi um estudo exploratório com os alunos no ensino secundário. E depois falarei melhor sobre o que é que fiz na tese, um pouco mais à frente. Excelente, temos aqui uma diversidade extraordinária. Vai ser muito bom. Vamos começar pelas motivações, afinal, não é? O que é que vos levou ao doutoramento? Temos também situações diferentes em termos de percurso, de certeza, não é? E que é outra coisa muito interessante de refletirmos. Os estudantes de doutoramento são muito diversos, não é? Que tal as motivações? Podemos começar por aí? Quem quer começar? Eu posso começar, pela mesma ordem. Está fresquinho, não é, Ana Maria? Apesar do meu doutoramento demorou alguns anos. Eu entrei para bolseiro de investigação e tinha terminado o meu mestrado no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa em 2011. Tinha tido uma experiência muito positiva no meu mestrado, orientada pelo professor Domingos Fernandes. Entretanto, em 2012 eu entrei numa bolsa de investigação para o Centro de Investigação, Educação e Psicologia da Universidade de Évora, o CIEP. E o primeiro ponto, creio que foi o acolhimento que eu tive no Centro de Investigação. Eu não conhecia ninguém, eu estudei em Lisboa, na Universidade de Lisboa, não conhecia a Universidade de Évora. Fui muito bem acolhida no Centro de Investigação pela parte dos investigadores. Isso creio que foi um ponto-chave na minha opção para fazer o doutoramento nesta universidade. Entrei no projeto de investigação do acompanhamento científico do projeto Turma Mais, do antigo programa Mais Sucesso Escolar. Eu vinha da área da avaliação e pensei, quando entrei para o doutoramento, em fazer com a professora Isabel Fialho a avaliação do programa Mais Sucesso Escolar. Mas isto, a vida dá muitas voltas. Depois posso contar um bocadinho o meu percurso, mas foi a grande motivação, penso que foi um processo natural, como estava como bolseiro de investigação, estava na área da investigação, estava a gostar, também tinha tido uma experiência positiva no mestrado, penso que essa foi a minha grande motivação em dar continuidade ao meu início como investigadora, como bolseira de investigação. Assim, era centrado num gosto do momento, não era, sim, sim. Não era centrado num futuro. Sim, eu pensei muito porque achava também que era muito nova, eu tinha terminado o mestrado, a licenciatura, foi tudo muito seguidinho, mas achei naquela altura que fazia sentido, e neste caso fez, e também ganhei o gosto pela investigação, não é? Mas creio que foi um processo natural, como estava envolvida no meio, creio que foi um processo natural. Cabe-me a mim dar continuidade, não é? Querem. Ora, ao contrário da Ana, portanto, o meu percurso não é nada assim. Aliás, há bocadinho esqueci-me de dizer, eu já terminei o doutoramento em 2018, portanto, já passei a fase de digerir o processo, mas o que é facto é que o doutoramento nos muda, não é? E faz de nós pessoas diferentes e pessoas com outra responsabilidade. Daí eu achar muito, muito pertinente o tema base que está neste encontro, não é? A questão da responsabilidade social e o papel das universidades e dos investigadores neste sentido. Portanto, o meu percurso foi-se fazendo, sei lá, um bocadinho em intervalos de 10 anos. Portanto, eu terminei a licenciatura muito novinha, tinha 21 anos, e
10 anos depois, ou mais ou menos, portanto, eu terminei em 95, em 2005 fui fazer o mestrado, foi um dos primeiros mestrados na área da literatura infantil, portanto eu devorava tudo que havia a nível internacional sobre estas questões. Logo que tive a oportunidade de fazer um mestrado nesta área, na Universidade de Minho, na altura, no Instituto de Estudos da Criança, na altura, o antigo IEC, não é? Fiz esse mestrado entre 2005 e 2007. Gostei imenso do trabalho que fiz e iniciei aí uma espécie de projeto de vida que acabou por se transformar um bocadinho na minha missão, porque comecei a trabalhar diretamente com famílias. Portanto, é uma abordagem da promoção da leitura em ambiente familiar, que era uma coisa que escasseava. E então, gostei imenso do acompanhamento que tive, trabalhei desde sempre com os mesmos orientadores, com o professor Fernando Azevedo, da Universidade do Minho, e com a professora Renata Souza, da Universidade de Presidente Prudente, da Universidade do Brasil, e foi uma parceria muito, muito interessante, que se mantém até hoje, continuamos a trabalhar em conjunto. Mais tarde, portanto, daí surgiu um trabalho que esteve no terreno, sempre, acabou um estudo de caso inicial, acabou por, que envolveu cerca de 20 famílias, acabou por se estender a mais de 600 famílias, de extravasar depois para outros concelhos, distritos, ganhar alguns prémios. Portanto, de maneira que em 2014, que foi o ano em que eu iniciei o doutoramento, eu senti um pouco, é agora ou nunca. Primeiro porque eu tenho 2 filhos, os meus filhos estavam, na altura, ainda faltava um bocadinho para chegarem ao ensino superior, não é? E disse, bom, não vamos poder estar todos na universidade ao mesmo tempo, portanto, antes de vocês lá chegarem, ou eu faço o doutoramento agora ou já não faço. E pronto, e fui um bocadinho por aí, correu bem, portanto comecei em 2014, terminei tudo em 2017, no final, e defendi em maio de 2018, vai agora fazer anos, não é? E portanto no fundo fui para aprofundar toda esta questão e aprender mais sobre o assunto. Portanto, eu queria realmente testar, porque entretanto houve uma grande afirmação da literatura para a infância no nosso país, nasceram uma série de editoras, as próprias diretrizes governamentais lançaram programas como o Plano Nacional de Leitura, a criação de domínios específicos, etc. Então eu queria um pouco saber mais para saber como fazer no terreno. E, portanto, o percurso foi feito assim, desta maneira. Portanto, foi um bocadinho diferente do percurso da Ana. Portanto, foi com muita intencionalidade, não é? Foi, exatamente. O da Ana também, mas mais aproveitando o vento, não é? Sim, exatamente. Vamos continuar? Bom, penso que sou eu. Bom, a minha motivação para a realização do doutoramento decorreu de reflexões que fui fazendo sobre a minha própria experiência, enquanto docente do ensino secundário, lecionando uma disciplina sujeita a exame nacional e várias outras dele isentas, simultaneamente professor e classificador de exames nacionais na disciplina de Economia. Neste contexto, eu pude testemunhar e experienciar a influência dos exames na abordagem dos currícula, nas práticas letivas e nas opções avaliadoras dos professores, realidade que me levou a interrogar-me sobre o inusitado poder organizador dos exames no campo da educação e, consequentemente, procurar investigar um pouco mais sobre o tema. Bom, este propósito encontrou condições de concretização no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, no âmbito do curso de doutoramento em Educação, e a tese constituiu a finalização de um projeto de investigação proposto e aprovado no referido curso, sendo balizada pelo correspondente quadro teórico, que mobiliza contributos oriundos de diversas abordagens teórico-conceptuais, tais como a análise das políticas públicas, a sociologia da ação pública e a regulação. Portanto, eu já sou um bocadinho mais velho, eu digo um bocadinho para ser um bocado simpático, que os restantes participantes. É só um bocadinho. Porque deve ser muito parecida com o meu caso, deve ser um caso muito parecido com o meu, não é, Carlos? Mas pela aparência não é, Amélia, pela aparência não é, de certeza. Portanto, parece muito, sou muito mais velho. Mas, portanto, no fundo é um bocadinho, se calhar, diferente enquanto as minhas colegas de painel, os meus colegas de painel, se calhar, no fundo, este propósito foi mais ou menos, encontra-se no seu início, do seu percurso, com toda a força que daí vem.
esta minha etapa foi quase, se calhar, o culminar de um percurso já com bastantes anos, ligado à educação e ligado à docência, portanto era quase um imperativo de partilhar as minhas reflexões acerca de uma temática que sempre me fez pensar e me fez refletir, que é esta presença, a omnipresença dos exames no campo da educação. Portanto, a motivação residiu neste aspecto, e o propósito foi esse, portanto, fico satisfeito por ter conseguido levar a bom termo este desafio. É excelente. E é um tema muitíssimo importante. João Robert. Olá, o meu percurso também, mais uma vez, é bastante diferente de todos os outros, portanto acho que temos todos percursos muito diferentes. Eu tenho, uma formação inicial em Física, portanto em Física, uma licenciatura em Física na Faculdade de Engenharia, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que depois, depois disto fui dar aulas e, portanto, comecei a dar aulas na Universidade da Beira Interior, por aí fora, aulas de Física, e comecei a fazer a estudar altas energias e gravitação. Portanto, fui para a área da Física e estava na área da Física. Acabei por depois abandonar essa área e liguei-me a uma área de modulação, que também não tem ainda a ver com isto, mas permaneci sempre a dar aulas e, portanto, dou aulas já há muitos anos também. O Carlos estava a dizer, e eu também digo, também já sou bastante antigo. Portanto, dou aulas há muitos anos já. Dou aulas de Física, Matemática, Programação e, portanto, dei aulas durante este período todo. A minha motivação, no fundo, foi, sendo docente de Física e observando os alunos e tentando comunicar com os alunos, perceber de alguma forma que, quando eles entram na universidade, têm uma formação que é uma formação muito, muito, muito fraca. Portanto, completamente estruturada, portanto, sem qualquer organização do conhecimento, portanto, uma aprendizagem nada significativa. Portanto, digamos, utilizando uma outra linguagem, com subsunsores que não estão construídos, não estão, de facto, cimentados. E isso fez-me, tendo em conta também a minha experiência na universidade como docente de Física, onde comecei a introduzir a programação computacional no ensino da Física, ao nível universitário, fez-me refletir, juntamente com conversas várias que tive com o meu orientador, o professor José Duarte, um professor incrível que, de facto, com quem fui ganhando o gosto exatamente pela educação, onde fui discutindo, onde fui, enfim, ganhando esse gosto, não é? E, portanto, fez-me, trabalhei, entretanto, já trabalhei como investigador numa área de modulação, portanto, não tinha nada a ver com a parte de educação, e fez-me propor ao Instituto de Educação da Universidade de Lusófona um doutoramento nesta área, portanto, na área da programação computacional aplicada ao ensino da Física no ensino secundário. Portanto, a ideia de base, a minha motivação era que a programação poderia permitir aos alunos construir, de alguma forma, construir os conceitos e, portanto, e com isso ganhar uma aprendizagem significativa ou adquirir uma aprendizagem significativa dos conceitos da física. Sim. Portanto, esta foi... São, no caso do Carlos Santobaia e do João Robert, são, de qualquer modo, motivações que emergem do exercício profissional, digamos assim. Exatamente. Da experiência profissional. Sim. Que também é interessante para irmos... Há, digamos, duas grandes vias, não é? Uma delas, uma é mais centrada na questão académica e na investigação, independentemente, não se sabe muito bem qual será o futuro, e a outra é esta que vem numa trajetória profissional e que abarca uma multiplicidade de situações, mas que são comuns, não é? Em alguns aspectos, como também penso que fica patente nesta questão. Penso que foi aqui um bom momento também por isto, por nos permitir dar conta da convergência e da divergência de situações. Eu penso que podemos passar ao percurso. Nós sabemos que no percurso muitas coisas se alteram,
nós estamos a falar a posteriori, portanto temos as coisas mais ou menos estruturadas, mas há muitas coisas que se alteram, desilusões, ilusões, e o processo de doutoramento tem múltiplas dimensões, múltiplos atores, ao contrário do que se possa pensar, e está também numa fase de profunda transformação. Portanto, é importantíssimo falarmos nesta conversa sobre isso mesmo. E mais uma vez, não tem que seguir sempre a mesma ordem. Eu penso que podemos fazer uma coisa, apetece-nos falar, falamos, não é? Para não ficar tudo assim tão direitinho. Não sei, olha, já agora vamos trocar a ordem. Eu sou físico, portanto acho que estamos a andar para um lado, agora começamos a andar para o outro. Pronto, do ponto de vista do percurso doutoral, não é? do meu doutoramento, que começa, no fundo, com uma série de disciplinas muito interessantes, muito bem, enfim, enquadradas, que me deram uma formação muito importante para mim, que eu vinha de uma área muito diferente, não é? Vinha da área da física e da modelação física, e, portanto, do ponto de vista de disciplinas, foi uma contribuição muito importante para mim. Do ponto de vista, agora falando desse doutoramento, do acompanhamento neste doutoramento, também um acompanhamento fantástico. De facto, são professores que me motivaram, que puxaram, etc., que me deram uma formação bastante boa e que me motivaram também a ir fazendo logo o meu trabalho. Portanto, eu fui fazendo o meu trabalho com algumas participações em conferências nacionais, internacionais, e, portanto, fiz isto ao longo do tempo. Portanto, já agora eu não situei o meu doutoramento. Portanto, eu comecei o meu doutoramento em 2015, terminei-o em 2019 e defendi-o em 2020. Portanto, é recente também. Portanto, defendi em junho de 2020. E portanto, fui sempre levado a aprofundar o meu estudo, fui sempre levado a apresentar o meu estudo, que eu penso que é uma coisa fundamental de um doutoramento, ou seja, ir apresentando, expô-lo aos pares, para que os pares nos deem feedback e para que nós consigamos corrigir e fazer, enfim, reaproximar. Do ponto de vista das ilusões ou desilusões, não é, do doutoramento, a área em que eu estava é uma área que, no fundo, que é a utilização de computadores no ensino da física, é uma coisa que em Portugal já tem muitos anos. Eu tive grandes conversas com o professor Vítor Teodoro, que também é de facto alguém que, talvez das pessoas com maior conhecimento, com uma extensão maior na utilização deste tipo de ferramentas, e, portanto, isso foi também muito importante para mim. Ao princípio tinha um ideal que ia conseguir muito facilmente ver e observar, digamos, esta aprendizagem significativa fruto da utilização da programação computacional. Tentei, e até pensando que poderia fazer um estudo quantitativo, ou seja, multiplicado por várias escolas, dada enfim, a problemática das escolas, dos tempos que não têm, dos currículos que têm que seguir, os exames que têm que fazer, não tive, de facto, nas escolas uma grande aceitação disto, porque o meu trabalho, enfim, implicava entrar dentro das escolas e retirar algum tempo de lecionação aos professores. Consegui isto com uma escola, foi ótimo, portanto, acabei por optar por fazer uma investigação-ação, que acabei por concluir que seria, de facto, a melhor estratégia para abordar esta problemática. E pronto, trabalhei 2 anos com uma turma, no 11º ano, acompanhei esta turma, tive várias sessões, portanto, integrei mesmo dentro do currículo a programação e a programação aplicada à física, e os resultados foram bastante satisfatórios e bastante bons. Eu não sei se queria... Não, é muito interessante a mudança, por um lado, associada ao próprio processo de investigação, não é? E isso é uma dimensão muito importante. E por outro lado, também algumas notícias, digamos, que nos foi dando e que os outros também darão desta
do contexto em que hoje se faz o doutoramento, a participação em encontros científicos, a publicação. Eu sou de um tempo, eu fiz o doutoramento num tempo, primeiro, em que ainda tínhamos já um computador, coisa que não aconteceu no tempo do mestrado, eu digo assim para ser mais rápido, mas eram provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, não havia sequer computadores, e depois o e-mail estava a aparecer, portanto, a pesquisa e toda a pesquisa não tínhamos internet, não é? Não tínhamos tudo isto, nem havia essa concepção de doutoramento, portanto, quando terminámos o doutoramento é que então íamos publicar, é que então íamos aos congressos, portanto, isto só para vermos como é, de facto, uma situação muito diferente e vermos também a grande vantagem deste processo de socialização em investigação, não é? É um processo de socialização, que é um processo de desenvolvimento, efetivamente, não é? Portanto, é exatamente essa perspectiva. Perfeito. Aliás, estaria sempre bem, porque é das nossas opiniões que se trata e por isso estaria sempre bem. Vamos continuar? Bom, continuando a ordem inversa introduzida por João, portanto, se calhar agora daí eu dizia qualquer coisa. Bom, o meu percurso doutoral foi longo, antes de mais foi longo, ele decorreu em regime parcial, foi sempre, portanto, foi sempre realizado conciliando a minha situação de trabalhador, não é, com a de professor, e basicamente professor durante muito tempo e depois já mais tarde integrando a Direção-Geral da Educação. Mas, portanto, naturalmente foi um percurso longo, mas também não foi longo não só por isso, foi longo porque, naturalmente, isto é natural, conheceu alguns compassos de espera, portanto, indefinições naturais também, sobre os caminhos a trilhar, sobre o próprio objeto de estudo, não é? Para mim estava claro que o objeto empírico eram os exames, o objeto de estudo, enfim, houve aqui algum trabalho de pensamento e de reflexão que também bebeu muito daquilo que iam sendo as leituras iniciais, todo o contacto que eu fui tendo com o tema, e que, portanto, obviamente me ajudou, mas se traduziu também num tempo lento, mas necessário, apesar de tudo, não é? Porventura, noutras condições poderia ser mais rápido, no meu caso acabou por ser um bocadinho mais dilatado. Obviamente o percurso começou todo com o primeiro ano que frequentei no curso de doutoramento, portanto, que basicamente se destinou ao Instituto de Educação, basicamente, portanto, destinado à apreensão do quadro teórico e que culminou, portanto, com a apresentação e aprovação de um projeto de tese. Bom, após isso, iniciou-se aquilo que eu diria a longa caminhada, não é? O tempo da investigação foi sempre, e isso é importante, o João também já referiu isso, o tempo da investigação foi sempre pontuado pela aceitação de desafios, portanto, relacionados, mas que foram surgindo, desde logo a integração na unidade de investigação e desenvolvimento da educação e formação do Instituto de Educação, enquanto membro de uma equipa de projeto, mas também através da participação em diversos fóruns e conferências, portanto, feita através de comunicações, desde o PSER, portanto, o Colóquio Internacional de Ciências Sociais de Educação, o Congresso Social Português de Ciências de Educação, enfim, uma série de encontros e de conferências nas quais participei de forma ativa, apresentando comunicações, ou então participando simplesmente como assistente, e que foram sempre momentos, por um lado, de balanço da investigação que eu estava a fazer, no fundo pontuavam em momentos da investigação em que, no fundo, que eram muito interessantes porque me permitiam refletir sobre o caminho já percorrido e, portanto, e ao partilhar com terceiros, isso eram momentos muito úteis, mesmo muito úteis, pelo menos eu senti isso
para mim, e também foi concretizado aqui e ali com a publicação, obviamente, de alguns artigos, geralmente em coautoria, nomeadamente com a minha orientadora, a professora Estela Costa, mas também com outros membros da equipa de investigação da UIDF. Portanto, eu salientava este aspecto porque para mim foi muito importante este ir participando, quer dizer, não estar só fechado no meu, no meu tema e na minha pesquisa, etc., mas ir, portanto, arejando, digamos, o processo com a obrigação de partilha, não é? De partilha, e obviamente consequentemente tem o feedback, não é? Porque era sempre aqui e ali, havia sempre uma opinião que eu colhia e à qual estava muito atento, e isso foi muito enriquecedor. E se há alguma coisa eu posso aqui partilhar com todos que estão a ouvir, é que portanto, esta opção de aceitar desafios, obviamente, que mantendo o foco, mas aceitar desafios que ao longo do percurso do nosso trabalho, desafios desse género, é muito interessante. Ajudam muito, sistematizam, balanceiam e relançam muitas vezes o processo para a frente. E era isto para já. Obrigada, Carlos. Vamos continuar na ordem inversa, não é? Nós temos tendência para a harmonia, não é? Porque vamos para um lado, temos coisas muito simétricas, não é? Muito bem. Na física também se explica. É verdade. Eu queria só, antes de falar do meu percurso, se calhar clarificar aqui uma questão. Eu achei interessante a divisão que a doutora Amélia fez, não é? De haver aqui motivações diferentes que se dividiam, são se calhar, duas identidades. Em dois grupos. Eu acho que são todas diferentes, de algum modo, não é? Sim, mas muito. Eu aqui devo dizer que a minha motivação profissional está intimamente ligada à minha motivação pessoal. Portanto, embora isto seja um gosto pessoal, é verdade, mas está muito ligado com a minha atividade profissional. Portanto, eu sou professora também, portanto, sou professora na Escola Superior de Educação de Viana do Castelo, na área da literatura, para a infância precisamente, e sou professora bibliotecária num agrupamento de grandes dimensões. Portanto, trabalho com um público que vai desde o jardim de infância até ao terceiro ciclo do ensino básico, neste caso até ao ensino superior. E então, a propósito também das mudanças de planos aqui pelo meio, não é? Portanto, eu, como disse, fui fazer doutoramento em 2014, pensando, portanto, com esta ideia de fazer isto antes de os meus filhos irem para a universidade. Portanto, eu tinha uma certa pressão para terminar o doutoramento dentro do prazo normal, digamos, de terminar um doutoramento. Custou muito, claro que custou, porque eu não deixei de trabalhar nunca. Não teve bolsa. Não tive bolsa. Como dizia o Carlos, não é? Conciliando. Não. Eu continuei a trabalhar a tempo inteiro em tudo o que fazia, não é? E com todas as outras responsabilidades familiares que tinha. Portanto, foi intenso. Portanto, agora se calhar eu já estou a conseguir respirar, mas foi um período muito duro. Como disse, o doutoramento muda-nos, de algum modo. Então, eu, nesta área, o que me fascinava, ao mesmo tempo me preocupava, é a questão dos mediadores de leitura. Portanto, eu tinha trabalhado com as famílias, enquanto primeiros mediadores, os responsáveis por fazer chegar o livro à criança, não é? Mas, como trabalhava diariamente na escola e com professores também ao nível da formação, preocupava muito esta questão de os professores terem algumas lacunas a este nível na sua formação. Não é culpa deles, naturalmente, é culpa de toda a situação, todo o sistema, não é? Desde, se calhar, enfim, houve muitas mudanças nos últimos anos, não é? E, portanto, para estarmos a acompanhar tudo isto, não é fácil, sobretudo quem está no terreno a trabalhar a tempo inteiro. E, portanto, eu tinha um bocadinho esta ambição também, já tinha trabalhado direcionado para as famílias e no doutoramento, tanto é que a minha primeira proposta de trabalho de doutoramento era no sentido de fazer um trabalho de intervenção a nível de sala de aula.
e não com famílias novamente. Mas aconteceram aqui uma série de coisas que me desviaram desse caminho. O que é? Portanto, eu apresentei efetivamente a proposta que entrou quando eu me candidatei foi essa, foi um trabalho a nível de sala de aula com professores, uma nova abordagem à literatura, porque eu não acreditava na abordagem que era feita, tanto é que nós continuamos a ser um país com baixos índices ao nível de hábitos leitores e, portanto, não é? Em algum lugar estava o gato, porque tantas iniciativas, tanto dinheiro investido no apetrechamento de bibliotecas escolares, não é? O Plano Nacional de Leitura que dotou as escolas de tantos livros, tantas novidades, e não temos o resultado que era esperado, não é? Nessa área. E eu queria, só que aconteceu aqui uma coisa que me demoveu completamente de fazer esse trabalho a nível de sala de aula. Portanto, nós estamos a falar em 2014, portanto, se calhar já 2015, em que começou a falar muito das metas curriculares, não é? E ao falar-se muito das metas curriculares, que surgiram as ditas listas de leitura recomendada, etc., os grandes grupos editoriais começaram a fazer uma coisa. Começaram a fazer aquelas publicaçõezinhas com uma seleção de textos, não é? Textos de leitura obrigatória, textos de leitura recomendada, e no fim dessa seleção apareciam as fichas. E eu senti que não podia lutar contra aquilo. E então foi para as famílias e que bom que foi, não é? Porque mas eu não queria lutar contra aquilo, não neste caso não, porque eu não concordava com aquilo, continuo a não concordar. Claro. Mas pronto, mas eu não sentia eu não queria fazer um trabalho numa base de conflito. E, portanto, acabei por abandonar essa ideia, conversar com o orientador, e ele também me disse: Lúcia, o teu coração efetivamente não está aí. O teu coração continua nas famílias. Portanto, vamos aprofundar o trabalho a nível familiar. E pronto, eu senti-me tão aliviada naquele dia em que tomamos essa decisão. E então o que é que mudou aqui? Enquanto eu no mestrado, como disse, eu tinha trabalhado com famílias da educação pré-escolar e do primeiro ano, porque era aquela transição da aprendizagem não formal, por assim dizer, para o ensino obrigatório. E aqui trabalhei mesmo no âmbito da educação literária, já com crianças que já tinham passado a fase da decifração da leitura. Portanto, já estavam... queria mesmo trabalhar a parte da educação literária em si, de tirar benefício da literariedade dos textos. E pronto. E o percurso depois de ter tomado essa decisão acabou por não ser difícil. Claro. Já nos disse há pouco que fez uma tese tradicional, portanto, tradicional no sentido de uma tese, não é? Sim. Ou convencional, mas também, com certeza, porque hoje em dia é obrigatório, que fez outras, participou também com comunicações, com artigos, não é? Sim. Só um bocadinho, depois queres passar para a Ana, porque estamos a chegar ao tempo, e eu penso que nós temos que falar do pós-doutoramento, porque isso é uma coisa que acaba por dar o feedback, não é? Claro. Mas era capaz de falar só um bocadinho sobre esse aspecto? Sim, mas é semelhante aos colegas neste caso, portanto, desde o início que também fui tendo participações, quer em publicações, em coautoria, na participação de congressos, quer nacionais, quer internacionais, e sim, sem dúvida que essa é uma mais-valia, tal como os dois colegas de painel já referiram, uma mais-valia ao nível do nosso percurso de doutoramento. Eu queria só falar aqui de um grande desafio, que foi a questão do financiamento. Portanto, o meu projeto implicava que eu comprasse livros para as famílias poderem utilizar. E, portanto, fui obrigada a procurar aqui parcerias, não é? Mas essa também é um desafio que foi um desafio interessante, porque conseguimos envolver entidades aparentemente desligadas destas realidades na mesma missão. Portanto, foi um desafio, foi difícil, mas foi possível. Bom, também é bom esse contributo. Então, Ana, já agora vamos passar, porque estamos a um quarto de hora do final, depois de ouvirmos a Ana, mas deixem-me só dizer-vos uma coisa. É evidente que os contextos de supervisão, não é só o supervisor, nós temos contextos de supervisão, não é? De certa maneira, para não ser mais intrometida, digamos assim, até estes trabalhos que nós apresentamos em congresso, em que as pessoas discutem connosco, fazem sugestões e críticas, são contextos de supervisão, não é?
nesta perspectiva alargada. Mas o supervisor, a supervisora são os nossos grandes parceiros, isso também não tínhamos dúvida. E muitas vezes esse trabalho das comunicações, das publicações, podem também ser vistos como momentos de trabalho de equipa, não é? De envolvimento, e penso que também é uma realidade interessante, não é? Se a Ana que se quiser referir um bocadinho a isso, tudo bem, senão também depois os outros, se o entenderem, farão na parte do final. Sim, quando pensei aqui no percurso, eu também pensei um bocadinho na perspectiva de quem nos está a ouvir, quem está agora a fazer o doutoramento. E o primeiro ponto era, e que meus colegas já referiram, não tenham medo da mudança, porque estes processos levam a muitas mudanças. Por exemplo, como estava a dizer, quando eu entrei no doutoramento, eu queria fazer uma tese na área da avaliação educacional. Entretanto, tive a sorte de entrar num projeto de investigação, promoção de mudanças na aprendizagem, que foi financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian em parceria com a Samsung de Portugal, com o professor Verdasca, que é meu orientador. E este projeto tinha 3 grandes áreas, foi implementado em 3 escolas do Alentejo. Tinha a área da tecnologia, todos os alunos tinham tablets, trabalhavam a programação, a robótica. Tinha uma área da abordagem curricular aberta e tinha uma área das competências socioemocionais e criativas. E eu trabalhei mais aqui na abordagem curricular aberta e na parte das competências socioemocionais e criativas. Mas era uma área que não era a minha área de formação, tinha mais a ver com a psicologia. Entretanto, eu, no meu processo de doutoramento, fiz uma pós-graduação em inteligência emocional porque senti necessidade de estar nas escolas com os alunos, com os professores, de aprofundar esta área. No início, os meus orientadores desafiaram-me a fazer a tese por artigos. Na Universidade de Évora, eu creio que fui a primeira ou segunda pessoa na área das ciências da educação que fez uma tese em ciências da educação por artigos. Eu também queria aqui falar um bocadinho sobre isto. Mas aqui a questão das mudanças. O meu projeto de doutoramento era sobre o impacto deste projeto nas competências socioemocionais e criativas dos alunos. E o meu primeiro artigo foi um estudo bibliométrico sobre programas de aprendizagem socioemocional em Portugal. Mas eu trabalhei muito perto com os professores no terreno. Este projeto deu-me isso, porque o projeto tinha muitos recursos, felizmente, eu comecei a ver a transformação que este projeto estava a fazer nestes professores, que eram professores com 20, 25 anos de serviço. E eu tive que falar com meus orientadores e isso ajudava-me, o professor Verdasca deu uma liberdade total para mudar o tema, porque efetivamente eu estava a ver, porque depois também que há uma relação muito emocional com estes professores, não é? E vi a transformação deles e eu quis abordar este tema. E houve aqui outra mudança, ou seja, já é a terceira mudança no meu processo de doutoramento, mas fez todo o sentido e hoje olho para trás e fez todo o sentido. Gostava aqui de falar também a questão dos artigos. Meus orientadores desafiaram-me a fazer a tese por artigos, mas foi um processo muito enriquecedor, trabalhámos em equipa, como a professora estava a falar, mas aqui na Universidade de Évora não existe um regulamento. E isto criou muitas ansiedades, porque eu ia falar com o diretor do programa de doutoramento e dizia, professor, são necessários 3 artigos publicados. Havia professores que me diziam que tinham sido todos scopes, ou seja, como não existia um regulamento, foi um bocadinho difícil, criou-me algumas ansiedades. Depois houve também uma questão até caricata que aconteceu agora em março. Eu entreguei, a minha tese não teve alterações, eu entreguei a minha tese na universidade e pedi para ser disponível na biblioteca, para ser disponível online. Entretanto, a minha tese, eu apresentei 5 artigos, 3 publicados e 2 em fase ainda, como vocês sabem, isto leva muito tempo, meses. E tinha um dos artigos está ainda à avaliação, recebo um mail da revista a dizer que o meu artigo não podia seguir para a próxima fase porque eles passaram no software de antiplágio e o meu artigo tinha 99% de plágio, ou seja, porque como eu também nunca ninguém, não tinha, como aqui na Universidade de Évora
na área das ciências de educação ainda não havia teses por artigos, também ninguém me disse, olha, a tua tese não pode ser publicada online porque senão não tens os artigos, ou seja, há aqui pequenas coisas, aqui as regras ainda são muito claras. Quer dizer, era o seu próprio artigo. Era o meu próprio artigo, então eu tive que fazer uma exposição, tive que entregar a minha tese, tive que fazer um requerimento à universidade para retirar a minha tese online, ou seja, só daqui a 2 anos é que estará online, mas pode ser... Sim, claro. Enfim, ou seja, houve aqui um processo, quando nós somos os primeiros, e espero que também nas outras universidades, porque sei que cada vez há mais jovens investigadores Sim. que querem fazer a tese por artigos, porque também não é mais fácil, porque nós temos depois é muito importante nós fazer um enquadramento da tese, destes diversos artigos, e eu ainda a minha tese abordou vários temas, abordou a parte da tecnologia, isto sempre na perspectiva dos professores, a parte das competências socioemocionais, ou seja, eram temas muito diferentes, e tive que fazer aqui um exercício aglutinador para dar sustentação aos artigos. Outra questão que eu gostaria de falar era também, não sei se ainda tenho tempo, a questão Um bocadinho, um minuto. Oh, sim, um minuto. A questão do primeiro ano de doutoramento, das aulas, eu só achei uma questão, deveriam focar mais na metodologia de investigação, nas metodologias. E não só sou eu que digo isto, meus colegas também se revêem muito no que eu estou a dizer, não é? Porque as metodologias, trabalhar a análise qualitativa, a análise quantitativa, senti, vamos lá, não sei se é dizer falhas, mas acho que deviam repensar aqui um bocadinho, porque creio que nós, ou seja, nós já temos matemática, vamos abordar aquela temática, vamos estudar essa temática, mas depois falta-nos aqui a parte da investigação, das metodologias, e creio que aqui podia aqui haver, pensar um bocadinho sobre esta questão. Obrigada, Ana Maria. Vamos então passar ao pós-doutoramento. Se quiserem, na medida em que o pós tem a ver com o porquê que eu fiz isto e que importância estou a dar àquilo que eu fiz, como é que eu posso continuar, digamos, podemos usar isto como ponto para falarmos da responsabilidade social da universidade. E tendo em conta o vosso percurso, tudo aquilo que dissemos até agora, mais a questão do aquilo que nós muitas vezes discutimos, para que serve um doutoramento, não é? E associar isso um pouco à responsabilidade social da universidade. Pode ser? Eu posso falar porque eu Vá, Ana, vamos voltar. Isto é uma dança, é uma valsa, não é? Não, mas porque a mim, eu terminei o meu doutoramento no final de janeiro, ou seja, o meu pós ainda é muito recente. Este doutoramento, agora falando um bocadinho da parte até das metodologias, e o que é que eu quero fazer... Pode falar da parte da alegria também. Sim, sem dúvida. Sim, e foi muito enriquecedor porque abriu-me, no meu caso, eu comecei com uma área completamente nova, a área da inteligência emocional, das competências socioemocionais, que são tão importantes nas escolas, trabalhar estas questões com os alunos, com os professores, e, ou seja, aqui também a perspectiva da educação como transformadora dos professores, transformadora da qualidade das aprendizagens, e se calhar a universidade também tem aqui um papel importante, não é? Até na formação dos professores. Aqui o meu pós-doutoramento, falando das metodologias, eu senti falta aqui, porque a minha tese foi sobretudo a investigação qualitativa, e eu senti falta da parte quantitativa. Estou a terminar agora uma pós-graduação no ISCTE de análise de dados, mais da parte quantitativa, porque também eu agora estou na Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central num projeto de combate ao incesto escolar, mas eu sou feliz, isto também, eu sei um bocadinho da investigação e também me fez bem para perceber qual é que é o caminho que eu quero, e aqui a investigação é uma aposta que eu quero fazer, porque realmente é onde eu me sinto feliz, por falar em felicidade, é onde efetivamente eu me sinto feliz e quero dar o meu contributo à educação, neste caso às escolas, que estou mais virada para a parte escolar. Não sei, penso que eu também ainda estou muito fresquinha do pós-doutoramento. Provavelmente meus colegas têm outras experiências, né? E outros desafios e outros objetivos.
Sim, mas é interessante, cada um na sua circunstância Sim, 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 e é muito importante. Quem quer falar a seguir? Eu acho que vou fazer de Bosão-Diggs e vou quebrar a simetria e, Boa. portanto, vou quebrar aqui o ciclo e é apenas para dizer que eu acho que uma das coisas fundamentais agora no pós-doutoramento e que foi ganho no doutoramento é o trabalho colaborativo, que falava há pouco a professora Amélia, que foi de facto muito importante, porque eu integrei o Centro de Investigação, o CEID, como primeiro investigador doutorando, não é? Neste momento sou já investigador integrado do grupo e este contacto com o centro de investigação é extremamente importante e dá para abrir